Bem, pessoal, eu não podia esperar para a noite fazer esse comentário sobre Erasmo Carlos e também para a memória não me trair nesse momento pós-Covid que está todo mundo com o armazenamento mental prejudicado, o falecimento, a morte do Erasmo Carlos, que é uma surpresa pior possível para um país que teve tantos golpes duros ao longo dos meses, dos anos, enfim, para memória recente da gente, da Gal Costa, que faleceu, inclusive que a Gal Costa, com sua música principal, que é Meu Nome é Gal, é de composição desses dois senhores aqui, um falecido hoje e outro ainda permanente na atividade da música brasileira, Erasmo e Roberto Carlos. Os dois compuseram Meu Nome é Gal, daquele álbum que foi considerado um dos mais experimentais e incríveis da música brasileira, e às vezes até difícil de compreender. Mas o Erasmo Carlos, eu vou lembrar dessas memórias de rádio. Esse livro eu comprei há um tempão, né? Tava numa liquidação, mas ele é onipresente em sebos, livrarias e também em uma série de sites na internet, né? E ele já foi reeditado várias vezes com a biografia do Erasmo Carlos, que pouca gente conhece. Interessante da vida do Erasmo aqui, ele foi descoberto por Carlos Imperial, que foi um cara, um figurão da época da Jovem Guarda, um produtor que descobriu o próprio Roberto Carlos, a Clara Nunes, a Elis Regina, uma porrada de gente. Só que o cara era muito polêmico e o Erasmo Carlos era o secretário, o assessor pessoal do Carlos Imperial. E aí ele foi agregando essa turma toda, inclusive o Tim Maia, e eles fizeram muita amizade. Eu costumo dizer, pelo menos em pesquisa musical distante, porque eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele já veio aqui várias vezes em São Luís, pelas mãos do Zé Raimundo Rodrigues, pelas mãos do Zé Cirilo em suas festas, ambos fãs do Erasmo Carlos. O Erasmo era a parte boa do Roberto Carlos. E quem falava isso também era um produtor chamado André Midani, que foi uma das sumidades da produção musical brasileira, e ele não queria levar o Roberto Carlos para a gravadora. E todo o material que ele ouviu, e o André Midani é um italiano que foi radicado aqui no Brasil, na França, ele escutava as músicas do Roberto e dizia, cara, essa aqui é ruim, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, essa aqui é boa. E todas as boas eram composições de quem? De Erasmo Carlos. Então esse cara que sempre foi muito associado ao Roberto, nem tinha uma amizade tão próxima assim com o Roberto Carlos. Ele falava, a gente se falava em aniversário, em Natal, e talvez o Roberto saia da toca dessa vez para fazer a última homenagem a esse grande amigo, amigo também que foi uma composição que marcou muito a vida dos dois. Eu queria tocar músicas, colocar nesse vídeo, mas você sabe que a política do Instagram e do YouTube também é muito restritiva com relação a isso, né? Mas tem muita música legal do Erasmo Carlos a ser redescoberta, a ser escutada novamente. Uma gravação que ele fez no teatro lá em São Paulo, se eu não me engano, junto com o Roberto, cantando Parei na Contramão, que é uma composição dos dois também maravilhosa. Uma composição que é só do Erasmo Carlos, que foi gravada também pelo meu amigo já falecido Agnaldo Timóteo, chamada Frustrações. É outra pérola viva da música brasileira que eu gostaria de fazer menção e lembrança. Tristes coincidências, macabras coincidências. A Gal Costa faleceu com uma turnê em andamento, né, com shows ainda a fazer, com datas ainda a serem realizadas, fora inclusive do Brasil. E o Erasmo Carlos teve um show adiado aqui em São Luís do Maranhão. Inclusive um show que seria realizado em dezembro. Então, além do prejuízo, que trauma, né? Que coisa terrível, cara, ter datas ainda a serem realizadas, shows com ingressos disputadíssimos e, infelizmente, o falecimento abrupto. Por uma questão de saúde, ainda não revelada completamente, mas uma pena que a gente tenha perdido hoje, nesse dia 22 de setembro. Dia 21 de setembro foi o dia que a gente perdeu o Gugu Liberato, né? Há 3 anos atrás. E essa data vai ficar marcada também com o dia 22, um dia após um obituário lamentável de Erasmo Carlos, conhecido, né, até vulgarmente como o Tremendão.